E aí, consultoras de RH, estamos aqui em mais um vídeo no meu canal. Hoje eu quero falar sobre 3 erros que te impedem de ganhar mais na consultoria de RH do que na CLT. Primeiro, eu quero te dizer que esse vídeo eu vou te dar algumas ações práticas para você conseguir fazer uma transição de forma mais saudável da CLT para a consultoria de RH sem precisar sair da CLT de imediato. Por quê? É muito comum alunos meus que fizeram, antes de me conhecer, fizeram uma transição mais repentina. Repentina que eu digo fizeram alguns contratos avulsos de consultoria de RH, não tinha ainda a inteligência comercial da sua consultoria de RH, não sabia de maneira consistente como posicionar, como estruturar, como atrair, como negociar para fechar contratos com ticket médio mais alto, usando menos do seu tempo. Ficaram sobrecarregados, acabaram não conseguindo manter ali o processo de captação, porque dependiam dessa captação ativa, não conseguiram fechar novos contratos, foram obrigados, quando esses contratos foram concluídos, porque não tinham recorrência, outro erro cometido, acabaram foram obrigados a ter que voltar para a CLT. E aí acontece o grande problema, porque muitas vezes quando você tenta voltar para a CLT, como a grande maioria das empresas não valoriza o RH, acaba que eles procuram um profissional com menos experiências, querem pagar menos, então aquela pessoa, aquele profissional que tem experiência, que tem bagagem, não conseguiu retornar para a CLT. Deu para entender? Então, é importante tomar esse cuidado para que você consiga, de fato, fazer a transição da melhor forma possível. Então, dito isso, quais são os 3 erros, cara? O primeiro erro que você comete, que te impedem de ganhar mais, o que é? É a forma como você oferta a sua consultoria de RH. Quando você, inclusive, se você não está inscrito no meu canal, se inscreva. Por quê? Todo dia eu coloco vídeo aqui. Todo dia tem live às 7 da manhã e minha intenção agora é aumentar mais ainda as lives. Para quê, gente? Para que vocês consigam ter oportunidade de interagir comigo, de aprender com esses conteúdos, comentem. Todos os comentários que tem em cada vídeo eu faço questão de responder. Então, isso é muito importante, por quê? Porque é uma forma de você ter uma orientação mais precisa para você fazer isso de maneira mais segura. Eu faço isso porque eu, Caio, para quem não me conhece, eu sou empresário, sou consultor de RH, e eu ensino consultoras de RH a sair do zero e faturar mais de R$ 30.000 todo mês com a sua consultoria de RH. Então, e eu fiz esse processo replicadas vezes ao longo dos últimos 5 anos. Então, o meu objetivo aqui, por eu amo gestão de RH, eu amo fazer conteúdo para vocês, eu amo poder, de fato, gerar impacto nas pessoas através da gestão de RH. Então, foi isso que eu fiz ao longo da minha caminhada. Antes disso, eu não era um profissional de RH convencional, eu era empresário. Como empresário, eu ganhei resultado, trabalhava em diagnóstico e desenvolvimento de comportamento para criança e adolescente, ensinava o aluno a gostar de estudar, mudava a relação que ele tinha com os pais, trazia mais bem-estar emocional, num prazo de 12 meses. Então, essa coisa de trabalhar diagnóstico de comportamento e desenvolver em um prazo pré-determinado foi o que eu me especializei. E depois disso, eu tive o processo da pandemia. Na pandemia, todos os meus contratos que eu tinha com famílias, com escolas, eu perdi. Nesse negócio me trouxe reconhecimento, me permitiu mudar minha vida, mudar a vida da minha família. E quando passou por essa fase da pandemia, eu estava num momento muito crítico, porque além do meu negócio quebrado, tive que cancelar o plano de saúde que eu pagava para meu pai, para minha mãe, para minha irmã. Meu pai acabou adoecendo. Enfim, então teve muitos desafios que tornaram esse momento de como ofertar, de como começar minha consultoria de RH muito complexo. Assim como eu imagino que você, se você sair da CLT, está na consultoria, está querendo fazer a consultoria de RH acontecer, ou você está na CLT sobrecarregado, eu entendo que é um momento desafiante para você também. Por isso que o meu compromisso, o meu propósito de mudar a percepção do empresário sobre a gestão de RH, aumentar a valorização da gestão de RH, eu entendi que eu quero ajudar vocês. Então, evitem esses erros. Então, o primeiro erro é a forma como você estrutura, como você oferta sua consultoria de RH. Para você entender, todo produto de RH ele tem um valor imensurável para as empresas. Porém, exatamente por esse valor não ficar tão objetivo, seguindo o modelo tradicional, não ficar tão mensurável sobre qual o valor que cada subsistema, cada produto de RH gera para o empresário, ele não se conecta, ele não vê valor, ele não consegue comprovar o resultado
que você vai gerar com aquele subsistema. Então, você tem que tomar cuidado, porque você precisa ofertar produtos de RH de uma forma que o empresário veja mais valor. E não adianta você se posicionar como consultora de RH estratégica, porque a grande maioria das empresas nem entendem de fato qual é esse papel. Então, você precisa, de fato, mudar a forma como você oferta o produto de RH. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você oferta recrutamento e seleção, que é um produto conhecido, porque o empresário consegue validar de forma mais fácil, né, se foi recrutado ou não aquele candidato, mas, ainda assim, a forma como é ofertado no meio tradicional, no modelo tradicional de consultoria de RH, ainda assim limita seu faturamento. Como assim? Se você pegar o recrutamento e seleção, ele tem um começo, meio e fim, né? Então, a finalidade é que eu consiga preencher aquela vaga em 30 dias, então eu recebo 50% no começo e 50% quando eu preencher a vaga. Claro que isso varia, porque tem vagas que a gente entende que tem uma complexidade maior, enfim, mas beleza. Além disso, eu dou uma garantia, uma reposição. Então, se o candidato sair, eu ainda posso repor mais uma vez. Só que tem alguns desafios nesse processo. Primeiro, porque você ganha 50% quando fechar, existe o risco da pessoa não permanecer lá por responsabilidade que nem é sua. Porque muitas vezes você contrata para dentro de uma empresa, mas a empresa não faz onboard, a empresa não faz acompanhamento, a empresa não orienta de fato aquele candidato novato. A tendência é o quê? Ele sair. Quando ele sai, quem vai ter que preencher? Você novamente. Aí você vai trabalhar de graça. Então, esse modelo, a forma como você estrutura, obviamente, se você vai iniciar a sua consultoria de RH fazendo um produto, seguindo esse modelo tradicional, você vai sofrer. Você vai ter ticket, que é o que aconteceu comigo. Você vai ter ticket médios mais baixos, você não vai ter recorrência, vai sofrer vendendo vagas avulsas, você não vai ter segurança de sair da CLT, e você vai ficar eternamente naquele processo de CLT e fazendo em horários à noite ou no final de semana, preenchendo as vagas que você fechou, que não conseguem nem suprir metade, digamos assim, do que você ganha na CLT, porque você fechou por contratos muito rasos, muito pouco, muito mal faturados. Então, como é que eu mudei isso? O recrutamento e seleção é um produto que eu adaptei para resolver essas dores ocultas do empresário. Eu não só recruto e seleciono o candidato, mas eu me importo com o resultado do candidato nos primeiros 3 meses. E eu vendo isso para o empresário, fazendo como? Eu vou fazer um acompanhamento de 30 minutos com cada candidato recrutado e 30 minutos da liderança direta desses candidatos, para ensinar como fazer um onboard, como acompanhar, como dar um feedback básico para o novato, então, minimamente, eu vou fazer esse acompanhamento de uma forma que o empresário veja valor, porque eu vou comunicando para ele a evolução a cada mês. E tem uma maneira de como você comunicar para que o empresário consiga ver o impacto da sua consultoria de RH. Isso é inteligência comercial. Eu estou entendendo como o empresário pensa. Entende? Segundo ponto, cara, o que que eu faço? Controle a sua hora. O erro é você não conseguir controlar. Você entrega, eu fechei produtos, análise de desempenho, eu fechei o desenvolvimento humano. Você pode, e tem diferentes formas de você começar com subsistemas diferentes, a sua consultoria de RH e você conseguir fechar um primeiro nível de faturamento de 5 mil, de 10 mil reais de faturamento. Mas qual é o problema? Você pega, aí você não controla, porque você tem que controlar 3 tipos de hora. A hora que você investe no atendimento direto com a equipe, a hora que você investe para criar materiais ou alguma demanda operacional, digamos assim, para suprir esse atendimento, ou outras demandas complementares, por exemplo, recrutamento e seleção. Eu tenho momentos com a empresa, onde eu vou ter que apresentar o candidato, dar orientações sobre o candidato, mas eu também tenho momentos operacionais para fazer isso acontecer. Eu tenho momentos onde eu preciso executar, que eu preciso ter momentos de entrevista. Então, eu tenho tanto horas operacionais para fazer demandas para criar materiais ou criar algo para eu aplicar com o cliente, quando você não tem algo já formatado. Você tem a hora do atendimento em si e você tem a horas ainda complementares de outras demandas que você precisa fazer para entregar aquela demanda. Se você não quantifica isso, você não vai saber quanto é que é a sua hora. Vou dar um exemplo para você. Hoje, se a sua hora ela é menos de R$ 250, já significa dizer que hoje você está mal remunerado. Porque você poderia ganhar muito mais com o conhecimento que você tem de RH, mas você não ganha porque você não está. Ah, quer vender porque eu não sei vender. Não é questão de saber vender, gente. Eu sabia vender. Eu já era empresário, eu já vendia em 2020, mas não vendia um produto de RH. E eu tinha, obviamente, menos conhecimento que você naquela época em relação a produtos de RH, e eu sofria muito com aquele processo. E realmente era muito angustiante para mim. Mas por quê? Não era habilidade de venda, que eu até já tinha naquela época. Era a falta de uma inteligência comercial. Inteligência comercial é você entender o que o empresário pensa,
entender as dores que ele normalmente não verbaliza em relação a cada produto e você adaptar cada produto para o empresário ver valor, ver diferencial em você em relação a outras consultorias e querer pagar mais para você e você mesmo usando menos do seu tempo. Isso é inteligência comercial. Você precisa disso. Então, o primeiro erro, nós já falamos aqui, que é a forma como você estrutura, que você oferta o produto de RH, é a forma como você controla a sua hora. E o terceiro ponto, que é muito importante, que te impede de faturar mais, é que você precifica errado. Cara, mas como é que eu devo precificar? Aí você não entende que. Aí o que que eu vejo muito? Olha para tu ver como é brutal esse erro. É que você acaba cometendo a falha de precificar baseado no que você acha que a empresa vai poder pagar. Isso aí é. Gente, eu tenho contratos que eu fecho. Eu tenho contratos que eu fecho, que esses contratos, eu consigo fechar contrato de 5K, de 6K, com empresas que têm menos de 10 funcionários, que faturam menos de 1 milhão no ano. São empresas pequenas, entende? Mas por quê? Tem a ver com a forma como eu estruturei, tem a ver com a forma como eu ofertei, né? Então, só atraí esse cliente, mas também a forma como eu converti, né? Como eu negociei até fechamento da venda. E quando se trata de precificação, você precisa entender que a precificação tem que estar baseado o quê? Primeiro, você tem que fazer um cálculo da sua hora. Então, se eu faço um planejamento, eu vou fechar um contrato aqui mensal com esse cliente, quantas horas eu vou ganhar? Aí você tem que calcular, minha hora mínima tem que ser no mínimo R$ 250. Hoje, minha hora, se eu colocar de maneira mais, a mínima hora, digamos assim, que eu tenho é R$ 470. E eu fiz isso, gente, não foi só uma vez, não, eu fiz isso recorrentemente. E não é com grandes empresas que eu atendo, não, com as pequenas empresas. Por quê? Porque eu sempre me importei por conta desse meu propósito de validar a metodologia que me desse flexibilidade, que eu conseguisse mais facilmente novos clientes, que eu conseguisse gerar impacto em empresas, que é a grande maioria, porque se eu tenho um público maior, eu vou captar mais facilmente. Entende? Então, você precisa calcular a sua hora e também precisa validar o nível de complexidade. Então, o que é nível de complexidade? Eu vou ter que lidar com a liderança? Quantas lideranças são? Então, hoje, se eu tenho mais de 4 lideranças que eu preciso atender ali por semana, eu já sei que meu ticket médio tem que ser mais alto. Entende? Então, tem elementos que você precisa usar. Porque se você precisa da forma correta, aí você consegue virar a chave e você consegue chegar num resultado muito mais consistente, tá bom? Então, se você, inclusive, eu fiz uma live, gente, aqui, e essa live eu falei sobre isso. Eu falei sobre como é que você consegue faturar até 3 vezes mais na consultoria de RH do que na CLT. Isso logo no período de transição. Eu não estou falando aqui, é como de fato você consegue faturar mais e você consegue escalar isso, continuar faturando mais para você conseguir ter um ganho muito melhor do que o que você ganha na CLT, tá bom? Então, veja, assista os vídeos, assista as lives, assista esse conteúdo, comente. Comenta, gente, porque quando você comenta, eu consigo entender o que foi que você mais identificou, o que foi que você mais gostou, o que chamou mais sua atenção. Eu estou aqui realmente comprometido em ajudar vocês. Então, se você não me segue no Instagram, me siga no Instagram. Meu objetivo é ajudar vocês da melhor forma possível, tá bom? Então, tamo junto. Deus abençoe e até a próxima.